A presença hoje é de uma personalidade importante da burocracia estadual. Eu me refiro ao secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o auditor Rodrigo Lubiana Zanotti, com quem a gente passa a conversar. Rodrigo, conversar com um técnico, e me parece que você é essencialmente um técnico, nos deixa mais à vontade porque a gente pode ter expectativa de respostas mais objetivas. Com a União retendo, e esses dados foram apurados pela nossa produção, 65% da arrecadação que se opera no município, os estados segurando 25%, sobrando 15% de fato do que se recolhe no município para os municípios são viáveis? Então, boa tarde. Na verdade, a gente observa aí uma grande dificuldade por parte dos municípios de se manter, exatamente em função desse desequilíbrio da distribuição, da repartição dos tributos que são arrecadados. Então, os municípios menores, que têm uma arrecadação menor, né, obviamente os municípios do interior, que têm uma baixa arrecadação própria de IPTU, de TBI, de ISS, ficam altamente dependentes das transferências voluntárias. São transferências da União e dos estados. E essa transferência acaba sendo insuficiente para a manutenção dos municípios, considerando o cenário de crise atualmente, né? A arrecadação do país ela é uma arrecadação que a economia está lenta, está travada, então automaticamente são poucos recursos que são distribuídos e as políticas públicas elas são executadas na ponta. É o município que mantém ali uma via pública funcionando, é o município que está ali prestando atendimento básico de saúde, de educação. Então, o que acontece os municípios hoje estão tendo sérias dificuldades em manutenção das políticas públicas básicas, exatamente em função desse desequilíbrio, né, que existe na distribuição dos impostos que são arrecadados da sociedade. Então, com cada agente político que a gente conversa aqui, há um consenso de que essa pirâmide está invertida. Mas a gente não vê encaminhamento para isso. A gente não vê... A estrutura de um município com seu aparato administrativo, Câmara Municipal, ela praticamente esgota a capacidade de arrecadação dos municípios, né? Então, exatamente. Recentemente a gente teve alguns estudos publicados, né, por instituições de pesquisa. Nós temos também dados lá no Cidades Controle Social, que é o nosso sistema lá do tribunal, que coleta informações dos municípios, né, a gente faz análise das prestações de contas. Então a gente tem observado isso. O custo administrativo, digamos assim, despesas administrativas e legislativas dos municípios é um custo fixo. Você chega um momento que você não consegue reduzir mais. Um gasto com o poder legislativo municipal, com a estrutura administrativa da prefeitura, você precisa ter ali, né, uma equipe para processar as políticas públicas. Então, esse custo é um custo fixo. Como as receitas dos municípios estão estagnadas, esse custo acaba sendo muito representativo. Então, nós temos casos de município que o gasto de pessoal, por exemplo, já está acima do limite legal permitido de 54% e o município não consegue reduzir mais o gasto porque ele já chegou no limite, ele precisa de pessoas para poder fazer a administração pública girar. Então, esse custo administrativo está sendo muito representativo, né? Foi feito um estudo recentemente, até sobre o projeto de lei que pretende regulamentar a criação de novos municípios. Esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional. As balizas desse projeto de lei indicam que os critérios para se constituir um novo município, se fossem hoje aplicados aos municípios, esses mesmos critérios para a formação de novos municípios que estão nesse projeto de lei, se fossem aplicados para os municípios já existentes, talvez existiria aí uma diminuição de cerca de 3 mil municípios no país. E mais da metade dos municípios brasileiros. 5.570, mais da metade reduziria se fosse aplicar essas premissas desse projeto de lei aos municípios já existentes. Retroativo. São premissas em relação à capacidade de arrecadação, população, área, número de eleitores. Então, se essas premissas hoje estivessem vigentes e fossem aplicadas, reduziria cerca de 3 mil municípios. Isso representa em torno de 7 bilhões de reais de economia só com esses custos administrativos que nós estamos falando, que é custo de poder legislativo e de estrutura administrativa mínima necessária para manter um município em funcionamento. Então, o que acontece grande parte da arrecadação desses municípios menores, ela está comprometida com gastos legislativos e administrativos e acaba faltando, obviamente, para as políticas públicas essenciais, que seria a finalidade principal do Estado como um todo, né? Prover segurança. Sabe que segurança é uma política mais estadual, mas saúde pública, educação, manutenção da cidade, limpeza pública, né? Então, esses recursos, eles acabam faltando porque a máquina é muito pesada, né? Então, basicamente, seria essa a situação. A máquina se torna um fim em si mesmo.
se torna um fim em si mesmo. Ela existe para poder existir. Exato. Porque é interessante, a mesma legislação que se aplica à cidade de São Paulo, lei para contratações públicas, lei de licitações, as leis para os processos administrativos, se aplica ao menor município brasileiro. Não existe uma diferença entre gerir uma cidade com menos de 1.000 habitantes, igual a gente tem em Minas Gerais, municípios com menos de 1.000 habitantes. Um de 14, 15 milhões. Com um de 14, 15 milhões. É a mesma lei de licitações, é a mesma lei, o regulamento que rege o funcionamento da máquina pública. Então, há necessidade de uma expertise, de conhecimento necessário para fazer uma administração pública funcionar, que acaba onerando o cofre público, né? Você precisa de profissionais com conhecimento ali contábil, conhecimento jurídico. Por exemplo, um projeto de engenharia, você fazer um calçamento de uma rua. O mesmo projeto que se exige para um município de menos de 5.000 habitantes, o mesmo conhecimento, né? É o que se exigiria para um município de uma capital, por exemplo. Então, realmente, esse custo administrativo ele é alto mesmo, né? A presença hoje é do secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Lubiana Zanotti. Voltamos já. Voltamos com a presença do secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Lubiana Zanotti. Rodrigo, algum município capixaba tem autonomia para viver estritamente sua renda, a renda que ele é capaz de gerar? Não temos. O último levantamento que nós fizemos no Cidades de Controle Social, que é o nosso sistema de coleta de informações, apontou que o único município que estava com arrecadação própria superior a 50% da arrecadação total era a nossa capital, Vitória. Ou seja, apenas Vitória, de tudo que arrecada, 50% era decorrente da própria capacidade tributária do município. Arrecadação decorrente de IPTU, ISS e ITBI. E alguma coisa de petróleo também, né? O petróleo é uma transferência, né? Uhum. É vinculado não, né? Ela tem algumas vinculações. Falar de petróleo é até interessante, porque a legislação original, lá em 60, 70, quando foram criadas as primeiras legislações, criava uma obrigação de vinculação desse recurso para investimentos. Sim. Só que com o tempo o legislador veio flexibilizando, né, por meio de leis ordinárias. Hoje nós temos aí uma quantidade enorme de leis ordinárias tratando a matéria petróleo, criando vinculações específicas. O fato é que hoje, resumidamente, só existem duas vedações, que é para pagamento de dívidas e para pagamento de pessoal. São as únicas duas vedações que existem para recursos de royalties de petróleo. Contratar show pode? Em relação a pessoal, ainda há uma exceção que é o pessoal do magistério, e foi alterada a legislação permitindo que se pague pessoal do magistério. Contratação de shows, infelizmente, pode. Então, há hoje uma liberalidade para a aplicação dos recursos de petróleo. Entendo, aí é uma posição pessoal minha, que o legislador foi infeliz ao abrir essa condição. Eu acredito que royalties de petróleo deveria existir uma vinculação para investimentos, porque é um recurso finito, né? Isso daqui a pouco pode acabar. E qual vai ser o legado da aplicação desses recursos? Então, imagino que deveria sim existir uma restrição, de forma que esses recursos, sendo aplicados em investimentos, gerariam eventualmente receitas futuras, né? Ô Rodrigo, a gestão municipal hoje ela é feita, parametrizada, né? Por um marco legal, pela legislação vigente. O que está de fato ao alcance de um gestor municipal fazer, principalmente porque na nossa cultura latino, a gente tem uma relação muito de paternalismo da figura presidencial, da figura do governador, da figura do prefeito. Certo. O cidadão comum tende a achar que o governador, o prefeito ou o presidente pode dar para ele aquele empreguinho que ele tanto quer. Uhum. É uma cultura, não há o que negar, não estou adjetivando isso não, estou só constatando. Certo. Então, no direito administrativo, na administração pública, é um velho ditado que você só pode fazer o que a lei autoriza, né? Enquanto os particulares podem fazer tudo que a lei não proíbe, na gestão pública, ao contrário, você pode fazer o que a lei autoriza. Se não existir uma autorização expressa, você não pode praticar o ato. Então, o gestor público, ele não tem toda essa discricionariedade, não. Né? O prefeito, por exemplo, na gestão de uma cidade, ele tem regras a serem observadas. Então, em relação à contratação de pessoal, por exemplo, tem lá a previsão no artigo 37 que tem que ter concursos públicos para os cargos vigentes, né? Mesmo o cargo comissionado, a nomeação, né, de um servidor para o cargo comissionado, esse cargo tem que ser de direção, chefia ou assessoramento, essa é a regra constitucional, então não é para qualquer cargo que você pode nomear um servidor comissionado. Para as contratações temporárias, regime temporário também existe uma regra, você tem que suprir uma necessidade temporária, não pode ser permanente,
se for por um cargo de duração continuada permanente, tem que ser concurso público. Então, há sim um engessamento. No que se refere às contratações públicas, existem as leis, a lei de licitação, né? Algumas hipóteses de dispensa, de inexigibilidade, mas prescritas em lei. Então, não é todo e qualquer ato que o gestor pode praticar, independente da revelia da legislação. Então, existe sim uma legislação que amarra essa gestão. E a principal lei para a administração pública, a meu ver, é a lei de orçamento, né? E que, infelizmente, no Brasil ainda não se tem uma cultura de rigor fiscal, de equilíbrio, por isso que às vezes a gente vê aí, né, a situação do país hoje com 70% do PIB comprometido com dívidas, déficits primários da casa de 150 bilhões, isso é um desrespeito velado aos princípios, né, da lei de responsabilidade fiscal, da lei orçamentária, que é manter o equilíbrio das contas públicas. Então a lei orçamentária, a meu ver, é a principal, por quê? Porque a lei é uma previsão, eu faço uma previsão de quanto eu vou arrecadar, e em cima dessa previsão de arrecadação eu tenho autorização para gastar o recurso. Se a previsão não se concretizar, o gasto não pode acontecer. Então, o que a gente vê hoje no Brasil, e isso historicamente, não é agora em 2018, isso historicamente aconteceu, independente de se concretizar uma previsão... Consome-se a despesa. Realiza-se despesa. E a consequência é déficit, e depois do déficit vem a dívida. Então, o Brasil hoje, e aí eu falo de país, União, falo também de estados, a exemplo Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e tantos outros que estão altamente endividados, porque simplesmente desrespeitaram o princípio básico da gestão pública, que é o equilíbrio orçamentário. Se o gestor público gastar apenas o que arrecada, não vai ter dívida. Simples assim. É igual, eu sou assalariado, eu tenho um salário, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Se eu gastar mais do que eu recebo, eu vou ter conta sem pagar, vou ter dívida. A administração pública é a mesma coisa. Então, assim, houve uma negligência por parte do gestor, historicamente falando, estou falando de 2018, historicamente, sim, por parte do gestor federal, por parte de alguns gestores estaduais e muitos gestores municipais. E aí, assim, a gente, quanto Tribunal de Contas, você poderia me perguntar, tá, e vocês estão fazendo o quê, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente se faz. Hoje nós estamos muito atentos a isso. Nosso tribunal aqui do Espírito Santo, a gente monitora esses gastos das prefeituras e do governo do estado mensalmente, alerta, chama atenção para os desajustes fiscais. E infelizmente os tribunais de contas, eles não fizeram o seu papel que deveriam ter sido feito desde quando a Constituição existe, desde quando os tribunais existem, que é fazer esse acompanhamento mensal e rigoroso das contas públicas. Porque se os tribunais de contas tivessem monitorado isso desde quando existem, e vamos imaginar, vamos fazer um recorte na nossa história. A partir de 2001, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em vigor, sim, se a partir dali os tribunais, aí eu falo Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas estaduais, se tivessem obedecido rigorosamente os ditames da LRF, fiscalizado, na verdade, e enquadrado os gestores, tivessem feito com que os gestores cumprissem os pilares da LRF, hoje o país não estaria onde está, na situação federal, alguns estados quebrados, da forma como a gente tem visto aí. Então, os tribunais de contas também falharam no seu papel de controle. A gente está buscando corrigir e a gente vem fazendo isso de forma assim, bem ostensiva aqui no estado do Espírito Santo. Nosso tribunal hoje, aí não é querendo fazer propaganda do tribunal, mas é uma referência para o país em termos de forma de atuação. Tanto é que a gente tem algumas parcerias já hoje com a STM, a gente tem discutido e levado para Brasília algumas discussões que a gente tem aqui no âmbito do Estado do Espírito Santo. Isso tem, inclusive, balizado algumas ações do próprio Tesouro Nacional em relação à regulamentação, à criação de sistemas de controle. Exemplos nossos aqui já estão sendo utilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional para replicar para outros estados. Né? Por quê? Porque a gente tem observado isso e tem procurado corrigir. Nunca é tarde para você tentar trazer, né, o trem para os trilhos. E é um trabalho que a gente tem feito. Eu acho que esse é o papel hoje esse é um dos principais papéis dos órgãos de controle, né? Verificando que um município, um estado, um órgão, né, um poder ou órgão está se desvirtuando de uma situação de equilíbrio que pode gerar um déficit, pode gerar um problema fiscal, a gente tem que agir preventivamente, colocando nos trilhos, alertando, eventualmente até determinando alguma correção de rumo. Bem, o nosso programa acaba aqui, mas a nossa conversa com o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Rodrigo Lubiana Zanotti. Amanhã a gente dá sequência a essa conversa para a qual eu convido você, meu querido telespectador. Até lá, então.